Olá! A cozinha é o coração da casa. Aquele aroma inconfundível de café fresco, o calor de um cuidado feito nas mãos, memórias que ganham sabor e ficam com a gente pro resto da vida. Mas tem um segredo que quase ninguém vê. Entre suas panelas favoritas e os temperos de todo dia, há invasores tóxicos, silenciosos, que você toca com as mãos, inala no vapor quente e, sem perceber, coloca no prato de quem você ama, todos os dias. Sem querer, pequenas doses migram para a comida. Por anos, chamaram de seguro. Hoje, estudos recentes associam alguns desses itens a desequilíbrios hormonais, irritações e problemas de saúde muito graves, que, sejamos honestos, você faria qualquer coisa para manter longe da sua família. Nesse vídeo, eu te mostro os 8 riscos mais comuns da sua cozinha e substituições simples, baratas e fáceis para proteger sua família agora mesmo. Fica até o fim, porque o número 1, eu garanto, que está na sua bancada da cozinha agora, nesse exato momento, e pode estar espalhando um perigo real. Mas antes, curte esse vídeo, compartilhe agora, pense em alguém que cozinha com carinho e manda já. Essa pessoa vai te agradecer. E me conta nos comentários, você adora sua cozinha? Sabe desses riscos escondidos? De que parte do Brasil do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Vou te mostrar os 8 invasores que estão na sua cozinha nesse exato momento. 8º risco: tábuas de corte de plástico. Você já parou para pensar no que acontece quando você corta naquela tábua de plástico? A cada movimento de faca, centenas de partículas microscópicas se soltam e vão direto para o seu alimento. Pois é, um estudo revolucionário de 2023, publicado na revista científica Environmental Science and Technology, descobriu algo assustador. Podem ser liberados até 1.114 microplásticos por movimento de corte. Veja bem, isso significa que por ano você pode estar ingerindo de 14 a 71 milhões de partículas de microplásticos só da sua tábua de corte. E o pior, esses microplásticos não saem do seu corpo tão fácil assim. Estudos mostram que eles se acumulam no fígado, nos rins, pulmões e ao longo de anos de exposição. E, embora os efeitos em longo prazo ainda estejam sendo estudados, já há evidências preliminares associando altas concentrações à inflamação crônica, desequilíbrios hormonais e risco aumentado de doenças cardiovasculares. Sem contar que quanto mais arranhada está a sua tábua, mais bactérias se acumulam ali. O que fazer? Substitua já por tábua de madeira, especialmente de bambu, que tem propriedades antimicrobianas naturais. Vidro temperado também é excelente, totalmente higiênico, mas pode cegar a faca. O mármore, se tiver condições. E se você tem essa tábua de plástico arranhada em casa, jogue fora agora. Nem dê para ninguém. Nem se for para o seu inimigo, não vale a pena o risco. 7º risco: espátulas de plástico preto. Aquela espátula preta que todo mundo tem na gaveta pode ser uma bomba tóxica. Você sabia que a maioria delas é feita de lixo eletrônico reciclado? Telas de TV velhas, computadores descartados, tudo isso vira espátula. E sabe o que tinha nesses eletrônicos? Retardadores de chama cancerígenos. Um estudo de 2024, publicado na revista Chemosphere, analisou 203 produtos de plástico preto e descobriu que 85% continham compostos tóxicos, alguns em concentrações 1.200 vezes acima do limite permitido na União Europeia. E quando você usa essas espátulas no fogão quente, esses químicos se transferem direto para a sua comida. Estudos mostram que pessoas com níveis elevados desses compostos no sangue apresentam um risco até 300% maior de desenvolver certos tipos de câncer ao longo da vida. Deixa eu repetir: 300%. Esses retardadores de chama são disruptores endócrinos potentes. Bagunçam seus hormônios, causam problemas na tireoide, reduzem a fertilidade e, o pior, foram encontrados até no leite materno. Solução: jogue fora todas as espátulas de plástico preto. Troque por madeira, aço inoxidável ou silicone alimentar certificado. Sim, custa um pouco mais, mas sua saúde não tem preço. 6º risco: panelas de teflon arranhadas. Você tem panelas antiaderente em casa? Então preste muita atenção. Aquele revestimento de teflon, quando arranha, libera milhões de nanopartículas tóxicas chamado PFAS.
São os químicos eternos, porque nunca saem do seu corpo. Por isso, vários países já proibiram ou estão restringindo seu uso, mas panelas antigas ainda estão em circulação. Um estudo australiano, 2024, descobriu que um único arranhão pode liberar milhões dessas partículas na sua comida. E essas substâncias estão ligadas a câncer de rim, testículo, tireoide, fígado e pâncreas. Será que você está ligando as coisas? Por que câncer está avançando tanto ultimamente? Além disso, destroem seu sistema imunológico, inclusive reduzindo a eficácia de vacinas. Mulheres grávidas que usam panelas de Teflon têm mais risco de pré-eclâmpsia e bebês com baixo peso. E tem mais, quando você aquece a panela acima de 260 graus, o que é fácil de acontecer, ela libera vapores tóxicos que causam a gripe do Teflon. Você fica com febre, calafrios, dor de cabeça, parece que é uma virose, mas é intoxicação química. E agora, se sua panela de Teflon estiver arranhada, descarte imediatamente. As melhores alternativas, ferro fundido dura décadas e ainda fornece ferro para o seu organismo, só não pode para quem tem ferritina alta, aço inoxidável, completamente atóxico e durável, cerâmica antiaderente, totalmente inerte, vale cada centavo do seu investimento. Quinto risco, potes de plásticos velhos no micro-ondas. Você esquenta comida em pote de plástico no micro-ondas? Mesmo aqueles que você usa há anos, é péssima ideia, porque o plástico velho, quando aquecido, vira uma fábrica de veneno. Um estudo de 2023 da Universidade de Nebraska descobriu que aquecer plástico no micro-ondas libera mais de 2 bilhões de nanoplásticos por centímetro quadrado. Eu vou deixar os links todos na descrição. E tem outra coisa importante. Mesmo aqueles potes livres de BPA não são seguros, porque a indústria substituiu o BPA por outros bisfenóis. BPS, BPF, que podem ser até mais tóxicos. Esses disruptores endócrinos causam diabetes, obesidade, hipertensão, problemas de fertilidade. Em um estudo de 2024, descobriu algo aterrorizante. Pessoas com microplásticos nas artérias tinham risco 2 vezes maiores de infarto, derrame ou morte nos próximos 3 anos. O que fazer? Nunca mais aqueça comida em plástico. Use vidro temperado ou cerâmica e olha, até aquelas tampas de plástico que ficam em cima da comida podem não fazer bem. Se você precisa cobrir sua comida para evitar respingos, use um papel toalha ou papel manteiga ao invés de uma tampa ou filme plástico. Se precisar usar plástico para armazenar na geladeira, tudo bem, mas tire do pote antes de esquentar. E jogue fora aqueles potes velhos, arranhados, opacos. Eles já estão liberando toxinas mesmo sem você aquecer. Quarto risco escondido, utensílios de silicone falsificado. Você comprou aquela forma de silicone linda, barata na feira. Cuidado, porque nem todo silicone é igual. Existe o silicone alimentar, food grade, que é seguro, e existe o silicone barato, feito com até 40% de plásticos, metais pesados e químicos tóxicos. Um estudo de 2023 testou 42 artigos de silicone e descobriu que 84% tinham atividade disruptora endócrina, bagunçava os hormônios igual aos plásticos. Foram encontrados 21 metais pesados diferentes nesses utensílios, incluindo chumbo, cádmio. O problema é que é quase impossível diferenciar visualmente. Aquela forminha barata pode estar cheia desses metais pesados que causam problemas neurológicos, especialmente em crianças. Como identificar o silicone seguro? Procure por certificações FDA, LFGB, NSF51. Faça o teste, esfregue o silicone em papel branco. Se soltar cor, jogue fora. Cheire quando estiver quente. Se tiver cheiro químico, não é food grade. E prefira marcas estabelecidas, mesmo que custe mais caro. Sua saúde agradece. Terceiro risco, temperos importados com metais pesados. Você usa açafrão, orégano, páprica no dia a dia? Então você precisa saber disso. Um estudo do Consumers Report testou 126 temperos e descobriu que 1/3 estava contaminado com metais pesados. Chumbo, cádmio, arsênico. Esses metais
vem de solos contaminados lá na China, na Índia, Vietnã, que são os maiores exportadores de especiarias. Aqui no Brasil, a Anvisa confirmou, em 2024, que vários temperos tinham metais pesados acima do permitido. Por que isso é grave? Porque esses metais se acumulam no seu corpo por anos. Chumbo causa redução do QI em crianças, problemas de memória, comportamentais. Cádmio fica 10 a 35 anos no seu organismo, destruindo seus rins. Arsênico é cancerígeno, confirmado. Causa câncer de pele, pulmão, bexiga. E para crianças, apenas 1/4 de colher de chá por dia de um tempero contaminado pode exceder os limites seguros. A solução: você tem que variar as marcas e origens. Não compre sempre do mesmo lugar. Prefira temperos nacionais, sim, nacionais do Brasil, ou de países com regulamentação rigorosa. Se puder, cultive em casa manjericão, orégano, alecrim, crescem fácil, e evite temperos de feiras livres, sem procedência. Podem ter altíssima contaminação. Segundo risco, produtos de limpeza comuns em superfícies alimentares. Você passa aquele limpador forte na bancada da cozinha e depois corta legumes ali. Isso é perigoso, porque resíduos químicos de desinfetantes e detergentes ficam na superfície mesmo depois de enxaguar bem e vão direto para sua comida. Dados de 2020 mostram um aumento de 23% de intoxicação por produtos de limpeza. Sabe qual é o pior? Muita gente mistura produtos sem saber. Eu já fiz um vídeo sobre as misturinhas. Vou deixar nos cards finais. A solução? Apenas use produtos registrados pela Anvisa e específicos para a superfície alimentar. Hipoclorito. Então, que boa. Em concentração correta. 50 a 100 ppm. É seguro. Álcool 70% também. Ou faça você mesmo, vinagre branco desinfeta naturalmente, bicarbonato de sódio limpa sem tóxicos. E sempre enxague bem com água limpa antes de usar para cortar seus alimentos. Calma, ainda não acabou. Falta o risco número 1 e esse aqui você vai olhar diferente a partir de hoje. Porque está na sua pia nesse exato momento, esperando para limpar o prato do jantar. Vamos lá? Primeiro risco, esponja de louça velha. Você está achando que está limpando, mas na verdade está espalhando doenças. Você passa ela nos pratos do seu filho, nos copos que você bebe, nos talheres que vão na sua boca. E enquanto você faz isso, ela transfere bilhões de bactérias. Estou falando da sua esponja de louças. Um estudo alemão de 2024 analisou 14 esponjas usadas e descobriu que tinha 362 espécies diferentes de bactérias, incluindo as mesmas encontradas em fezes humanas. A densidade bacteriana é 82 bilhões de bactérias por centímetro cúbico. É a mesma quantidade de bactérias que existe em um esgoto não tratado. Agora pense, você acabou de lavar o copo do seu café com isso. E o pior, sabe aquela dica que todo mundo dá de ferver a esponja ou colocar no micro-ondas? Então, péssima ideia, porque isso mata as bactérias fracas, mas deixa vivas as super resistentes. Um estudo de 2017 descobriu que esponjas sanitizadas regularmente tinham mais bactérias perigosas do que as que nunca foram limpas. Tipo Moraxella, que causa infecções graves, Acinetobacter, resistente a antibióticos, e outras encontradas até em ambientes hospitalares. Você está literalmente criando superbactérias na sua cozinha. E tem mais. Você lava a esponja com detergente, certo? Mas aquela parte interna cheia de furinhos nunca seca completamente. Fica úmida, quente, cheia de restos de comida. Mesmo que microscópicos, é um paraíso de bactérias. E cada vez que você limpa um prato, você está transferindo E. coli, que causa diarreia grave, infecção urinária, espalhando salmonela, intoxicação alimentar, contaminando com Campylobacter, que é a principal causa de gastroenterite bacteriana no Brasil, Staphylo aureus, que pode causar desde espinhas até pneumonia fatal. Sua família come nesses pratos. A verdade, não existe esponja segura depois de uma semana de uso. Nenhuma técnica de limpeza resolve. Ferver não funciona, micro-ondas piora, água sanitária é temporário, vinagre inútil. A única solução real é trocar toda semana, sem exceção. E olha, eu entendo perfeitamente o que você está pensando, mas minha mãe usou a vida toda e nunca teve problema.
Eu também cresci assim. Mas hoje sabemos coisas que não sabíamos antes. Aquela diarreia do nada, a virose que pegou do ar, a infecção urinária recorrente, a gastrite que não melhora, pode ter sido a esponja esse tempo todo. Então o que fazer? Opção 1, descartar a esponja toda semana. Troque toda sexta-feira. Por exemplo, crie um hábito. Jogue fora sem dó. Custa, às vezes, menos de R$2 por semana. Menos de um cafezinho. Opção 2, escova de silicone antibacteriana, que é a melhor opção. Seca completamente em minutos, não acumula bactérias nas fibras, dura meses se higienizada direitinho. Lave na máquina de lavar louça se você tiver. Outra opção é a bucha vegetal natural, que é biodegradável, mas também você tem que trocar a cada 3 a 4 dias. Ferva 5 minutos após cada uso. Essa sim pode ferver. E nunca mais use esponja para limpar bancada de carne crua, lavar mamadeira, limpar tábua de corte. Use papel toalha descartável com álcool 70% nessas superfícies. Agora mesmo, antes de continuar assistindo, levanta, vai lá na sua cozinha e joga fora aquela esponja velha. Não importa se ainda está boa, não importa se você trocou semana passada. Você lembra mesmo? Joga fora, agora, porque a cada segundo que ela fica ali está multiplicando bactérias. E amanhã de manhã você vai usá-la no copo do café. Vale a pena o risco? Você não deixaria seu filho lamber o vaso sanitário, não deixaria. Então, por que você deixa ele comer num prato limpo com uma esponja hipercontaminada? Sua cozinha merece estar realmente limpa. Sua família merece estar realmente protegida. Isso começa jogando fora aquela esponja. Hoje. É isso. Sua cozinha pode estar cheia de invasores invisíveis, mas agora você sabe como se proteger. Não precisa trocar tudo de uma vez. Vai aos poucos. Comece pela esponja. Depois jogue fora aquela tábua de plástico arranhada. Depois vai pelas espátulas pretas, panelas de teflon danificada. A cada troca você está protegendo sua saúde e de quem você ama. Porque prevenção não é paranoia, é inteligência. Sua família merece comer sem veneno. E você tem o poder de transformar sua cozinha em um lugar verdadeiramente seguro. Gostou do vídeo? Compartilhe agora com aquela pessoa que você ama e que cozinha todo dia. Ela vai te agradecer eternamente. E depois de jogar fora aquela esponja velha, volta aqui e me conta nos comentários qual desses 8 riscos te chocou mais. Quero saber. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 2 recomendações aqui ao lado. As misturinhas perigosas para a sua saúde. E o remédio comum que pode aumentar seu risco de demência. Meu nome é André Vamber, cardiologista. Esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!